Salmos 126, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O verso 2, a Bíblia diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O verso 3, a Bíblia diz: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O verso 4, a Bíblia diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Verso 5, a Bíblia diz: os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O verso 6, para a gente encerrar a leitura desse texto, a Bíblia diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará. Diga comigo: voltará. Mais forte: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga graças a Deus. Você pode sentar no seu lugar no nome de Jesus. Essa mensagem é muito poderosa. Esse texto, ele vem trazer a esperança para o nosso coração, de um Deus que restaura, de um Deus que cura, de um Deus que transforma, de um Deus que opera no impossível da nossa vida. Sabe por quê, querido? Esse texto, esse salmo, ele mostra a jornada de volta do povo de Israel para a sua cidade. Então eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Eles estavam ali como quem sonha, como a Bíblia mesmo descreve na leitura desse texto. Eles estavam ali incrédulos com aquilo que estava acontecendo, porque somente Deus poderia fazer algo pela vida dele. Não tem situações que eu e você vivemos na nossa vida, que nós olhamos para ela e a gente pensa e a gente sabe que só Deus pode mudar aquela situação. E o povo de Israel, eles estavam vivendo durante 70 anos os piores dias da vida deles. Por 70 anos o povo de Israel estava vivendo um tempo de escravidão, um tempo de amargura, um tempo de tristeza, um tempo de muita dor e muito sofrimento. Então por 70 anos aquele sofrimento se repetia na vida do povo de Deus. Não tem situações na nossa vida que se repete quando você pensa que está tudo bem, quando você pensa que vai sair daquele problema, quando você pensa que vai se livrar daquela dificuldade, quando você pensa que algo novo vai acontecer, quando você olha e menos percebe, a mesma situação se repete na sua vida. Então o povo de Israel, eles estavam ali vivendo a mesma situação de sofrimento, de escravidão durante 70 anos. Mas diga comigo: eles carregavam uma promessa. Não, mais forte, diga: eles carregavam uma promessa. E foi através dessa promessa, a qual Deus tinha liberado sobre a vida deles, que tudo aconteceu. Eu acredito que você sabe, você carrega essa convicção, você tem essa certeza de que você tem uma promessa. Diga graças a Deus. Quem tem uma promessa de Deus, diga aleluia. E eu convido você nessa noite a se agarrar com essa promessa, a olhar para essa promessa, mesmo você vivendo um tempo difícil, porque todos nós viveremos tempos difíceis. Mas no caso do povo de Deus aqui no Salmo 126, eles estavam vivendo aquela escravidão, eles estavam vivendo aquele momento de dor, eles estavam vivendo todo aquele sofrimento. Sabe por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. E eles foram parar nessa situação de escravidão, de sofrimento, de dor. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, diga aleluia por isso. Como nosso Deus é um Deus de perdão, diga glória a Deus. Ele nos perdoa, nos restaura e nos devolve. Como nosso Deus é um Deus de promessa, Ele começa a fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E foi isso que aconteceu, irmãos. Apesar de toda dor, de todo sofrimento, de todo momento difícil a qual eles estavam vivendo,
a promessa de Deus ainda estava viva sobre o seu povo. Então por isso que ele começa dizendo no verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que existem dores que ela tem tempo para começar, mas também existem dores que tem tempo para acabar na nossa vida. Diga graças a Deus. E eu entendo que assim como esse sofrimento a qual eu e você possamos estar vivendo, ele teve dia para começar, ele também vai ter dia para acabar na nossa vida. Nenhuma dor na minha vida e na sua vida é permanente. É passageira. As nossas dores, os nossos sofrimentos são passageiros. Você pode olhar para a situação que você está vivendo e você dizer: pastor, mas ainda não passou, porque ainda não terminou o tempo a qual Deus determinou para esse sofrimento passar na sua vida. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Eu entendo, querido, que conviver com a dor não é algo fácil na nossa vida. Conviver com algo doloroso, dolorido na nossa vida, não é algo fácil, é algo desafiador. A dor, viver no meio da dor é algo desafiador na nossa vida. Sabe por quê? Porque a dor, ela te humilha. Tem dores na nossa vida que ela nos humilham. Você fica ali humilhado por aquela situação. Sim ou não? Sim. Tem dores na nossa vida que nos fazem chorar. Você olha para aquele episódio triste da sua vida, você começa a chorar, porque a dor é tão profunda na sua alma, a dor ela é tão profunda na sua vida que você começa a chorar. Então tem dores que nos levam a chorar, tem dores que nos levam ao sofrimento, e pior, tem dores que nos perturbam. Quem está me entendendo? Dores que tiram a tua paz, dores que deixam você com muitos sentimentos confusos. E esse muitas vezes é o papel da dor: te humilhar, tirar a tua paz, tirar a tua força, tirar o teu ânimo, tirar a tua alegria. Mas eu quero nessa noite fazer você olhar para o outro lado da dor. Qual, pastor? O lado da dor que te deixa mais forte, o lado da dor que te deixa mais resistente, o lado da dor que te deixa mais animado, o lado da dor que você começa a ver a manifestação de Deus na sua vida. Porque tem o lado da humilhação, tem um lado do sofrimento, tem um lado onde rouba a sua paz, tem um lado onde você está perturbado por aquele sofrimento, mas também tem o lado onde você se torna alguém mais forte. Tem um lado também onde você se torna alguém mais resistente. É só você parar para analisar e perceber no decorrer da sua história. Teve momentos da sua vida que você passou, que você viveu, que tornaram você alguém mais forte. Tem momentos na sua vida que, se você começar a se recordar de momentos de sofrimento, de momentos de dores, que foram dores profundas, mas que tornaram você alguém mais forte. Diga graças a Deus. Quantos momentos de dores eu e você vivemos, que tornou eu e você alguém mais forte. Sabe por quê, querido? Existem dores na nossa vida que são capazes de mudar a nossa trajetória. Mas sabe quem vai escolher a mudança dessa trajetória? É eu e você. Porque tem pessoas que não suportam a dor e se entregam, se afundam. Tem dores que são verdadeiros buracos na nossa vida, a qual nós ali nos jogamos, e ali ficamos, e ali permanecemos. Mas tem dores que mudam a nossa trajetória. Como assim, pastor? Quantas empresas foram abertas depois de uma dor? Quantas pessoas prosperaram depois de uma dor? Quantas pessoas cresceram na vida depois de um momento de dor? Pegou todo aquele sofrimento, toda aquela bagagem ruim e transformou em algo poderoso na sua vida.
Eu quero declarar na sua vida, no nome de Jesus, que toda essa dor, todo esse sofrimento vai trazer algo de Deus na sua vida. Eu quero declarar nessa noite que tudo aquilo que você tem passado não vai ser para afundar você, mas vai ser para levantar a tua história, a tua vida, a tua casa e a tua família. Quantas histórias dolorosas se transformaram em histórias de sucesso. Quantas histórias que a gente olha e a gente pensa assim, não, é o final. Não tem como eu sair. Quando você menos esperou, tudo se transformou em algo poderoso na sua vida. O que é isso, pastor? São dores que nos prosperam. São dores que nos levam a um crescimento. Tem dores e momentos que eu e você passamos que são necessários à nossa vida. Sabe por quê? Porque prosperar é você desenvolver. Prosperar é você progredir. Prosperar é você crescer. Prosperar não é só ter dinheiro, irmão. Prosperar também é crescer na forma da gente pensar e olhar a nossa vida. Diga glória a Deus. Eu aprendo algumas lições dentro desse texto. E a primeira lição é: toda dor vai ter um final na nossa vida. Olha o que o verso 1 diz. Acompanhe na sua Bíblia. A Bíblia diz assim no verso 1: quando o Senhor, Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Toda dor, ela tem um fim na nossa vida. Você acha que não tem fim, você acha que não vai passar. Eu e você temos momentos que olhamos, isso aqui nunca vai passar, isso aqui não tem fim, essa dor não passa, essa angústia não passa, esse problema não passa, essa adversidade não passa, essa situação não passa. Mas eu venho aqui nessa noite declarar na minha vida e na sua vida: vai ter um final sim. Porque a Bíblia está dizendo, quando o Senhor, Ele restaurou a sorte de Sião. E o que é restaurar, irmão? Restaurar é reconstruir, é devolver aquilo que foi perdido. E quando Deus Ele entra na minha situação e na sua situação, Ele entra para mudar tudo. Ele entra para resolver tudo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu entendo que chegou o fim daquele sofrimento. Depois de 70 anos sofrendo, começa aqui um novo início, começa aqui um novo ciclo. Eles estavam ali cansados de tanto sofrimento, cansados de viver tanto tormento, cansados de viver a mesma situação. Mas chegou o dia da chave virar na vida do povo de Deus. Eu declaro, debaixo dos céus dessa igreja vai chegar o dia aonde a chave vai virar na minha vida e na sua vida. Além de ter chegado o final, olha só, parece que eles não estavam nem acreditando no que estava acontecendo. Porque, irmãos, pensa comigo, era tão improvável de acontecer esse retorno deles para a cidade, que eles ficaram como quem são. Em outras palavras, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. Ficamos como quem sonha. Sabe aquela pessoa quando se apaixona que ela fica boba? Ela fica assim meio abestalhada, né? Começa a lembrar aí do início do teu casamento. Eita Jesus, do namoro. Você levava aquele sorvete, aquelas flores, né? Era gatinha, era gatinho. Falar igual o pastor Valdenito, os animais eles começam a crescer. Agora é onça, né? É leão. Então eles ficavam com esse sentimento. Eles estavam ali e não estavam acreditando no que estava acontecendo. Eles ficaram surpresos. Ficamos como quem sonha. Eu e você vamos ter esse mesmo sentimento quando Deus mudar a realidade da nossa vida em cima dessa causa.
Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você pede, eu não sei o que você tem vivido, mas o nosso Deus, quando Ele entra para restaurar, Ele entra para mudar, Ele entra para quebrar tudo, Ele entra, Ele devasta, mas Ele levanta, Ele constrói. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da qual eu e você servimos todos os dias. Porque qual é o pensamento que muitas vezes eu carrego e você carrega? Essa luta não tem fim. Sim ou não? Sim. Vamos ser sinceros, irmãos. Quantas vezes nós olhamos para situações vividas na minha vida e na sua vida, e a gente diz, égua, não tem fim, fulano não muda, meu casamento não muda, minha vida financeira não muda, a minha família não muda, a minha casa não muda, a minha empresa não muda, isso não muda, isso não muda. Enquanto nós estivermos profetizando, não muda, não muda, não muda, verdadeiramente não vai mudar. Mas quando a gente começar a declarar, Deus vai entrar nessa causa. Quando Deus chegar nessa causa, quando Deus chegar na vida do meu marido, quando Deus chegar dentro dessa empresa, quando Deus alcançar essa vida, quando Deus mudar essa situação, Deus vai entrar. Todo esse tempo, uma hora vai acabar. E vai entrar a reconstrução de Deus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Deus vai fazer algo melhor do que eu penso. Deus vai fazer algo melhor do que você pensa. Deus vai fazer algo melhor do que eu penso. Deus vai fazer algo maior. Diga glória a Deus. Quem acredita? Oh, glória a Jesus. Segunda lição que eu aprendo dentro desse texto, verso 3. Olha o que a Bíblia diz, verso 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Toda dor será transformada em alegria. Vou repetir, toda dor será transformada em alegria. Sabe por quê? Vai chegar o dia em que você vai lembrar dos momentos de dores vividos por você, mas não te deixarão mais triste. Como assim, pastor? Vou te explicar. Sabe por quê? Nós vamos receber algo tão poderoso de Deus, porque o texto está dizendo, grandes coisas o Senhor fez por nós. O nosso Deus é um Deus de grandes coisas. O povo de Israel percebeu e viu que Deus fez uma grande coisa. Porque tirar eles daquela situação a qual eles estavam vivendo durante 70 anos, só Deus poderia fazer. Só Deus. Foi uma obra muito poderosa, muito grande. Eles olharam e viram que só Deus poderia mudar aquela situação. Por isso eles declararam, grandes coisas o Senhor fez por nós. Comece a lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Comece a lembrar de determinadas portas que Deus, Ele já abriu para mim e para você. Quem aqui já orou e já recebeu algo de Deus na sua vida? Diga amém. Então por que você acha que você está orando por essa situação e você não vai receber também? Grandes coisas Deus, Ele fez por nós. Mas sabe o que a gente faz? A gente esquece. Eles começaram a esquecer. Durante 70 anos, sofrendo, peleja, guerra, luta, escravidão. Eles começaram a esquecer daquilo que Deus já tinha feito. Igual eu e você, esquecemos de determinados milagres que Deus já operou, curas, libertação, salvação, grandes coisas, irmão. Estarmos salvos é uma grande obra de Deus na nossa vida. Quem éramos nós? Aonde nós estaríamos se Deus não tivesse encontrado a nossa história? Aonde a nossa família estaria se Deus não tivesse encontrado a nossa família? Então nós também podemos declarar, grandes coisas Deus fez por nós. Tirar você do buraco que eu e você vivíamos, só Deus. Outra pessoa não tiraria você.
outra pessoa não tinha força, outra pessoa não conseguiria. Por isso esteja alegre, esteja feliz, seja grato a Deus. Não murmura, não ande angustiado, não ande triste, não ande de cara fechada, esteja alegre, porque grandes coisas Deus fez por nós. Você pode falar para o seu irmão, diga para ele: esteja feliz, porque Deus fez grandes coisas por você. Aplauda Jesus. Terceira lição que nós aprendemos dentro desse texto: um clamor por mudança. Quem aqui está clamando por algo na sua vida? Continue clamando. A Bíblia diz no verso 4, olha o que a Bíblia diz: restaura. Um clamor, ele começa pedindo algo para Deus. A Bíblia diz no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Não entendi nada, pastor, calma que eu vou te explicar. Eu entendo aqui que ele estava fazendo um clamor para Deus, ele estava fazendo um pedido. Ele estava pedindo para Deus: Deus, restaura a nossa sorte. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, faz o impossível acontecer na nossa vida, porque a situação é tão precária, a situação é tão difícil. E ele estava lembrando a Deus o que Deus fazia nessa região chamada Neguebe, que era no sul de Israel. Era uma área de deserto, era uma área deserta, aonde por muitos meses, me ouça isso daqui para você entender o que Deus está falando. Por muitos meses, aquela área, aquela região, tinha um deserto muito brabo. Não tinha água, não tinha chuva. Mas chegava um período, ouça isso daqui, chegava um período no ano, onde começava a chover, e começava a formar rios, naquele deserto. Chegava um período do ano, onde chegavam os rios, e começava a gerar muitas águas. Algo impossível e improvável acontecia ali. E era isso que eles estavam pedindo para Deus, porque eles sabiam que por muitos meses ficava seco, ficava deserto, mas tinha um período no ano onde a água chegava e tudo era transformado. Então eles estavam pedindo para Deus: Deus, faz chover nesse deserto. Deus, restaura a nossa sorte. Deus, faz de novo na nossa vida. Deus, somente o Senhor. E sabe o que eu aprendo com isso? Primeiro, que Deus, ele pode mudar uma situação seca e triste na nossa vida em muita alegria. Esse é o nosso Deus. Você está vivendo um tempo de tristeza, você está vivendo um tempo de angústia, fique firme, acredite, Deus, ele pode transformar tudo isso em muita alegria. Como a água chegava naquele deserto lá, inundava tudo, tudo ali era abastecido. Assim também Deus pode fazer na nossa vida, mudar de deserto para um lugar com muitas águas. Diga graças a Deus. Segundo, mesmo quando tudo parece seco e estéril, Deus, ele pode trazer vida e restauração. Porque por meses era um lugar deserto, mas em um período do ano começava a fluir vida, era restaurado, tudo era mudado. Terceiro, a restauração ela pode acontecer de uma forma surpreendente, como as águas que surgiam de repente naquele deserto. Você está enfrentando o deserto, você está enfrentando um momento de seca, você está enfrentando um momento difícil. Acalma o seu coração, espere por Deus, deixa Deus agir. Em algum momento Deus vai agir. Levante a sua mão que eu quero declarar no nome de Jesus. No momento determinado pelos céus, Deus vai agir na sua vida. Você pode aplaudir Jesus? Eu entendo, irmãos, que nós devemos continuar clamando a Deus, mesmo no meio do deserto. Mesmo no meio do deserto. Isso é ter fé, isso é permanecer convicto, isso é acreditar em Deus. É saber que em algum momento, Deus, ele vai intervir nas nossas
vidas. Traga ao seu coração uma lembrança do quanto Deus, Ele pode mudar as situações, irmão. Às vezes, por vivermos a mesma situação, a gente passa a acreditar que Deus não pode mudar. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Não perca a esperança de uma mudança para essa situação. Não perca a esperança do teu coração, a certeza de que Deus, Ele pode mudar, sim, tudo isso que você está vivendo. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Quarta e última lição dentro desse texto: recomece mesmo no meio da sua dor. Olha o que a Bíblia diz no verso 6, acompanhe aí. Quem sai, olha o que a Bíblia diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga glória a Deus. O maior desafio, me ouça isso aqui, o maior desafio do povo de Deus foi reconstruir. E esse também continua sendo o nosso maior desafio, se movimentar no meio da nossa dor. Porque o que acontece comigo e com você? A gente quer parar. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta tristeza, é tanta angústia, é tanto problema, é tanta dificuldade, que quando a gente olha, a gente desanima. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma recompensa. A Bíblia diz: quem sai andando. Esse ato de andar é um ato de você se movimentar. Ou seja, eles estavam ali chorando por tudo que aconteceu. Eles estavam ali chorando por voltar e encontrar a cidade devastada. Mas eles não ficaram parados. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Filho, comece a se movimentar no meio dessa dor. Pastor, como eu me movimento no meio da minha dor? Em oração, em jejum, em buscar mais da presença de Deus. Diga graças a Deus. E isso que você está fazendo, divino culto, de buscar a Deus, de dobrar o seu joelho, Deus está vendo. Deus está contemplando você. Diga glória a Deus. Então eles estavam ali, cercados de tanto sofrimento, de tanta dor, mas dispostos a continuar. Não deixe essa dor parar você. Não deixe esse sofrimento parar você. E eu digo mais: não espere as coisas melhorarem. Porque eu e você temos esse pensamento: ano que vem, quando as coisas melhorar, eu começo. Ano que vem, quando eu tiver uma quantia maior, eu começo. Depois, mês que vem, eu começo isso. Não, quando passar as férias, eu começo. Não. Quando melhorar a situação, eu começo. Não. Decida sair hoje do teu lugar e começa a se movimentar para o melhor que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque parado no mesmo lugar, sofrendo a mesma situação, nada vai mudar na sua vida. Porque não adiantava, entenda isso daqui: Deus libertou eles, Deus conduziu eles. Quando eles chegaram lá, na cidade, se eles tivessem cruzado os braços, só chorado, você acha que ia mudar alguma coisa? Sim ou não? Não. Como muitas vezes eu e você estamos cruzando os nossos braços, achando que Deus vai fazer alguma coisa. Deixa eu falar algo para mim e para você. Tem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. Tem coisas que é eu e você temos que plantar. Como a Bíblia está dizendo, eles foram semear. Eles estavam sofrendo, eles estavam cansados, eles estavam ali depois de um tempo difícil, mas eles estavam semeando. Diga graças a Deus. Por isso não pare de semear, não deixe de acreditar, continue orando, continue buscando a Deus, continue buscando mais a presença de Deus. Te movimenta, sai desse lugar, para que Deus ele possa gerar muitos frutos na sua vida. Diga graças a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para mim e para você: comece a se movimentar, para que os frutos eles possam aparecer. Diga amém. Sabe o que acontece na nossa vida, irmãos? É que muitas vezes o nosso maior esforço e sacrifício, eles são feitos em meio em muitas lágrimas.
Porque enquanto muitos esperam melhorar, tem outros que já estão se movimentando, mesmo no tempo difícil da sua vida. Fique tranquilo, porque a colheita das tuas sementes estão chegando na sua vida. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte.